Os primeiros observadores, parte 1. Bem-vindos, a essa primeira parte do nosso curso. Falaremos um pouco aqui sobre os aspectos que influenciaram a visão do céu e que provavelmente trouxeram à mente daqueles primeiros homens e mulheres rudimentos, mas rudimentos mesmo, sobre aquilo que atualmente poderíamos chamar de astronomia, Veremos um pouco, então, do que provavelmente eles poderiam estar observando. Os raios, e assim como a chuva, que estão envolvidos nesse processo, normalmente causam bastante medo nas pessoas, principalmente se eles estão associados a grandes tempestades. Esses homens do passado provavelmente enfrentaram esse tipo de fenômeno, que é um fenômeno que liga a parte superior, portanto o céu, com o solo. Então é um fenômeno bastante interessante e que chama a atenção dos olhos desse homem para o alto. Outro fenômeno, conhecido também como aurora boreal, é um fenômeno que chama a atenção para o céu. São essas luzes que ficam serpenteando o céu, mas que estão restritas a uma região específica e, portanto, a um número de observadores menores também. As estrelas podem ser vistas em qualquer parte do planeta Terra, diferentemente da imagem anterior, e provavelmente elas devem ter tomado conta do imaginário de todos aqueles nossos ancestrais que estavam em qualquer região do planeta. Nos dias de hoje fica muito difícil ver um céu como este que nós estamos vendo aqui, porque a luz das grandes cidades e médias cidades ofusca a escuridão da noite e infelizmente não podemos, dificulta a observação desses corpos celestes. Mas uma coisa interessante que vale destacar a partir de aqui é o ciclo do movimento desses pontos. Em algum momento esses homens começam a perceber esses movimentos que eles vão sendo ciclicamente repetidos. Então esse movimento das estrelas ele não é tão óbvio para nós hoje que habitamos áreas urbanas, mas um pouquinho fora das cidades, então poderemos notar. Outro corpo que tem um movimento cíclico, que chama atenção para esse movimento cíclico, é o próprio Sol. Como observamos, há uma sequência de escuridão e claridade. O Sol é esse responsável pela claridade. Então, aqui temos uma imagem do Sol. Provavelmente o Sol fosse um elemento que também traria segurança, porque em oposição a ela teríamos a noite, onde um outro ponto importante, que é a Lua, um luzeiro, uma espécie de luzeiro, que tem um ciclo diferente, porque em algumas noites ele está presente, em outras não. Poderíamos falar de fenômenos como os eclipses, que são fenômenos que causam temor nas pessoas mesmo. Eu pude presenciar um desses fenômenos em novembro de 1993, no sul do Brasil, e é bastante curioso, porque a temperatura cai durante o dia, alguns minutos, e as estrelas aparecem. Para aqueles que não têm muito conhecimento, é impactante. Os cometas são bem interessantes, um cometa, como o cometa de Halley, que eu vi, se eu não me engano, em 1986, ele só vai retornar após pouco mais de 70 anos. Isso quer dizer que esse fenômeno, sendo o mesmo, não é bem visto por uma mesma geração. E no passado, que a vida
era um pouco mais curta. Provavelmente esse foi um fenômeno visto uma vez só, talvez por uma mesma geração. Embora a gente saiba que existem outros cometas, não somente o cometa Halley, mas eles trazem também uma ideia de ciclo, de movimento esporádico, mas que causa assombro em alguns, surpresa e beleza em outros. Os observadores, os primeiros observadores, aqui vamos representá-los nesse esquema. É o Ramapithecus, é um primata, né, que se destaca dos outros, pois ao longo de suas gerações adquire a capacidade de caminhar, né, com 2 pés, mudando a sua posição, né, ainda um pouco arcada, mas aqui em 2 pés. O Ramapithecus percorre um tempo de 6 milhões de anos, onde se divide em vários ramos. Esses ramos, alguns acabam tendo sucesso, outros não. O que tem sucesso é o Homo habilis, né, da qual nós, o Homo sapiens sapiens, descendemos, mas temos aqui outros ramos que são encontrados, o Australopithecus africanos e o Australopithecus boisei. O Homo habilis, ele segue o seu caminho da evolução até a origem ao Homo erectus, que por volta de 1 milhão de anos se espalha por regiões como a Europa e a Ásia a partir da África. Diretamente ligado ao Homo erectus, nós temos o Homo sapiens básico, né, anterior a nós, e o Homo sapiens neandertal, que o homem, né, na verdade, neandertal. Esse Homo sapiens neandertal não foi à frente, não foi avante, enquanto nós descendemos diretamente desse daqui, por volta aí de 50 mil anos, o Homo sapiens sapiens. Aqui temos algumas das produções desses nossos ancestrais. Nessa imagem percebemos nitidamente a diferenciação entre imagens, figuras que fazem lembrar o ser humano, né, e os animais. Aqui também algumas ferramentas, alguns utensílios nas mãos desses. Esses desenhos, eles podem cobrir um período muito grande, desde 8 mil a 40 mil anos antes de Cristo, né, esses desenhos, pinturas rupestres. Aqui uma outra imagem, né, aqui nitidamente seres humanos, com seus arcos e flechas, acertando alguns animais e uma típica cena de caçada. Esses observadores, nós temos registros, material deles? Sim, a resposta é sim. E aqui temos alguns fósseis. Aqui o primeiro fóssil humano, né, da África. Essa coleção é do Museu de História Natural de Los Angeles, nos Estados Unidos, né? Então aqui no detalhe o perfil, né, do Australopithecus africanos. Aqui uma visão frontal, né, da parte do crânio do Australopithecus africanos também, que nós vimos anteriormente lá naqueles ramos, que descende do Ramapithecus. Aqui o boisei, né, que também ao lado do Australopithecus africanos, né, um outro ramo. Esses 2 ramos que eu acabei de citar, nenhum dos 2 acabaram vingando enquanto espécie e que nós não temos uma ligação direta com eles. Aqui temos o Homo habilis, que é aquele do qual nós descendemos através do Homo erectus diretamente a ele, né? Esse é aquele que vai dar origem, né, à espécie, o Homo erectus, que por volta mais ou menos de 1 milhão de anos se espalhou pela Europa e pela Ásia, né, oriundo da África. E nossa ligação mais direta com todos esses ancestrais, com todos esses observadores do céu do passado, o Homo sapiens, que aí por volta mais ou menos, né, o básico dele provavelmente deve ter surgido por volta de, iniciou, né, por volta de 500 mil anos, mas o Homo sapiens provavelmente 50 mil anos, né? Aqui está então o fóssil daquele que nós descendemos diretamente.
provavelmente esse é um crânio de um homem que viu um céu que nenhum de nós poderá ver novamente. Enfim, aqui termina essa primeira parte sobre os observadores, os primeiros observadores. Espero que vocês tenham gostado dessas imagens.